Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar sobre desenvolvimento sustentável, abordar especificamente o conceito de desenvolvimento sustentável, beleza? Veja aí na tela. Então, galera, tema agora, conceito, o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente vai ver aqui a parte teórica e depois eu explico para vocês, tá ok? Olha só, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer, olha aqui, beleza? Sem comprometer a capacidade das gerações futuras na satisfação de suas próprias necessidades. Esse é o conceito do relatório Brundtland, conhecido também como Nosso Futuro Comum, de 1987, e este relatório foi elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Por que tem esse nome, relatório Brundtland? É muito comum os alunos perguntarem. Porque foi, naquela época, foi elaborado, foi coordenado pela ex-ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland. Ok? Então, por isso que tem esse nome, é o sobrenome da madame lá, tá ok? Que coordenou esse relatório. Mas eu acho que é demais para a prova, tá? Basta saber que é o relatório Nosso Futuro Comum, tá aqui, relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório Brundtland de 1987, um relatório da ONU, mundialmente conhecido, e é o conceito, certamente é o conceito mais aceito em todo o mundo, tá? O conceito de desenvolvimento sustentável. Tem o nome em inglês também, Our Future Common, acho que é uma coisa assim, esse inglês maravilhoso, mas não vai cair na prova em inglês, vai cair Nosso Futuro Comum mesmo, tá, galera? Então, olha aqui para mim, pessoal, já vamos adiantar, então. É o seguinte, o que é esse conceito? Esse conceito ele é bastante simples, mas se o aluno não souber exatamente como está escrito aqui, ele vai se dar mal na prova, tá? Então, eu já vi sendo cobrado esse conceito em prova dissertativa, discursiva, em redação. E o aluno não sabia o que escrever. Ficou lá enrolando, falando um monte de coisa, de sustentabilidade, blá, 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 mas não sabia falar o conceito que a banca queria. A banca queria esse conceito aqui, do relatório Brundtland, o relatório Nosso Futuro Comum. Então, o que você precisa saber? De forma bem simples. O desenvolvimento sustentável é aquele que permite o desenvolvimento da geração atual sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Beleza? Fica até uma grávida aqui, ó, gerações futuras. Então, tem que existir uma harmonização, é a melhor palavra, entre o desenvolvimento presente e o futuro. Existe, na verdade, um pacto entre as gerações, um pacto intergeracional. Um pacto entre a presente geração, a atual geração, a nossa geração e as futuras gerações, que ainda estão por vir, beleza? Então, esse é o conceito do relatório Brundtland, um conceito bastante difundido, um conceito muito, muito cobrado em prova. Então, fiquem atentos, porque, por exemplo, pede numa redação, tem que colocar desse jeito aqui, tá beleza? Cai na tua prova objetiva, é o que está aqui na tela, não tem erro, tá ok? Vamos continuar, então. Então, é isso, galera, esse é o conceito de desenvolvimento sustentável do relatório Brundtland, mas tem algo a mais aqui que eu preciso informar, acrescentar, que é o seguinte: o desenvolvimento sustentável, ele busca conciliar a conservação ambiental, a questão ambiental, o crescimento econômico, a área econômica, e a justiça social, a área social. Então, olha aqui novamente. Além daquele conceito, vocês precisam ficar atentos para isso que eu acabei de mostrar aqui. Então, a gente vai juntar agora os conceitos, deixar ele um pouco mais completo. É o seguinte, desenvolvimento sustentável é aquele que busca harmonizar, conciliar a questão ambiental, social e econômica, de tal modo que permita o desenvolvimento da geração presente, da atual geração, sem comprometer o desenvolvimento das futuras gerações. Veja que eu juntei agora esses dois conceitos. Eu juntei aquele tripé da sustentabilidade, que é o crescimento econômico, a justiça social e a conservação ambiental, e eu juntei com aquele conceitozinho lá do relatório Brundtland. Então pode cair na tua prova sim. Pode cair desse jeitinho que eu estou falando para você. Desenvolvimento sustentável é
conciliar, pode cair harmonizar, tudo a mesma coisa. O crescimento econômico, com a justiça social e a conservação ambiental, de tal modo que permita o desenvolvimento da geração atual sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Pode cair assim e já caiu assim, beleza? Então, olhem na tela. Então, galera, o desenvolvimento sustentável é essa união aqui, ó, essa junção, né? Qual que é o nome mais certo lá na matemática, né? Quem já estudou lá lembra de conjuntos, né? Cai também em raciocínio lógico. Então, não basta a gente ter isso aqui, ó. Quer ver, ó? Vou apagar aqui e vou mostrar. Não basta a gente ter isso daqui. Ó. Só isso aqui. Porque aí a gente observou a questão ambiental e a questão social, beleza? Não basta nós termos somente isso aqui. Porque agora a gente observou a questão ambiental e a questão econômica, mas deixou de lado a questão social. Da mesma forma, não adianta a gente observar só isso aqui. Porque agora a gente está observando a questão econômica e a questão social, mas estamos deixando de lado a questão ambiental. Então, é necessário observar esses 3 pilares, tá? Que é o tripé da sustentabilidade. Isso aqui, ó. Isso aqui é desenvolvimento sustentável, tá? Então, aqui nós temos o desenvolvimento sustentável. Ok, galera? Então, a gente vai juntar esses 2 conceitos. Lembrar do relatório Brundtland, tá? Nosso Futuro Comum, de 1987, que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras na satisfação de suas próprias necessidades. E lembrar que o desenvolvimento sustentável busca conciliar a conservação ambiental, o crescimento econômico e a justiça social. Pessoal, aqui pode cair, por exemplo, equidade social, tá? Equidade. É a mesma coisa. Equidade ou justiça social. Preservação ou conservação ambiental. Não é a mesma coisa, tá? Do ponto, assim, para ser bem rigoroso, preservação é uma coisa, conservação é outra. Conservação é um termo mais amplo, que englobaria, inclusive, a preservação. A preservação é um termo mais específico. Tem, inclusive, esse conceito lá na lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tá ok? Mas, se cair na tua prova preservação ou conservação, você marca certo. O importante é você lembrar que o desenvolvimento sustentável é isso aqui, ó. A questão ambiental, mais a questão social, mais a questão econômica. Perfeito? Pode ser que caia na tua prova assim, o desenvolvimento sustentável busca conciliar a questão ambiental e a questão econômica. Pode estar certo também, galera. Tá? Nem sempre eles colocam os 3. Agora, nesse caso, você precisa analisar as demais alternativas, perfeito? Porque uma questão completa, uma alternativa completa mesmo, um conceito perfeito, vai colocar o tripé, tá? Ambiental, social e também a parte econômica. Tranquilo? Mas já estou alertando, né? Porque nem sempre as bancas redigem os itens, as questões com total clareza, né? Às vezes as questões são bem capciosas, né? Uma redação bastante problemática. Mas então já fica aí o alerta para isso. Olha só, uma questãozinha da banca CESP. Em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas as necessidades do tempo presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Galera, questão perfeita, né? Certo? Veja que, praticamente, a banca CESP copiou o conceito do relatório Brundtland, né? Então, aqui está de acordo com o relatório Brundtland, tá? De 1987. Ou conhecido também como nosso futuro comum. Pode cair assim na prova também.
Às vezes, né, as bancas colocam, de acordo com o relatório Brundtland de 1987, ou de acordo com o relatório Nosso Futuro Comum, aí coloca o conceito. Ou simplesmente coloca o conceito, como colocaram aqui, ó. Não falaram de onde é que tiraram o conceito, mas você vai marcar como certo. Vamos lá. Existe uma base constitucional para isso aqui, galera. Olha aqui. De acordo com o artigo 225, caput, da Constituição Federal de 88, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha só isso, galera. Isso é uma poesia, né? Isso é maravilhoso. Então, olha aqui. Todos, galera, todos, indistintamente, têm direito ao meio ambiente, o quê? Ecologicamente equilibrado. Não é qualquer meio ambiente. Senão a Constituição pararia aqui, ó. Todos têm direito ao meio ambiente. Pararia aqui, ó. Todos têm direito ao meio ambiente. Mas não. A Constituição especificou. Que tipo de meio ambiente é esse? Um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é qualquer meio ambiente. Não é um meio ambiente meia boca, de qualquer jeito, não. É um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo. Essencial, galera. Essencial. Olha o termo. O que é essencial para você? Água é essencial? Né? Olha aqui para mim, pessoal. Fiquem atentos para essas palavrinhas que isso cai em prova. Às vezes o aluno lê rapidamente e passa batido. Ele acha que ele já sabe. Fala, isso aqui já ouvi isso 300 mil vezes. E não para pensar no significado, na força de cada palavra. Então, todos, indistintamente, têm direito a esse meio ambiente. Não é qualquer meio ambiente, é um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Constituição colocou que ele tem que ser ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, olha só, o que é essencial para você? Eu estou aqui com um copo d'água. Água é essencial? Você consegue viver sem água? Água é essencial. Alimento é essencial para você? Você consegue ficar sem alimento? Então, veja o que é essencial, galera. Café é essencial para ficar acordado? Né? Para algumas pessoas mas para as outras não. Mas agora, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é essencial para todo mundo. Sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente não tem lazer, a gente não tem trabalho, a gente não tem sequer vida. Então, se o meio ambiente ficar degradado, galera, os recursos hídricos poluídos, poluição atmosférica, poluição sonora, imagina aí a situação. Isso não é sustentável. Chega um momento que você não tem mais qualidade de vida. Ok? Então, a preocupação é essa. E a Constituição já coloca de cara, no caput, que esse meio ambiente tem que ser ecologicamente equilibrado. Tá? E que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é essencial. Essencial. Beleza? Então, vamos continuar. Olha aí. Então, continuando a leitura. Essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a quem? Mais um detalhe, ó, ao poder público e à coletividade. Não é só o poder público, hein? Poder público e coletividade. O dever de defendê-lo e preservá-lo para quem? Só para as presentes gerações? Não. Para as presentes e futuras gerações. Então, olha para mim novamente. Veja que a Constituição colocou aí uma obrigação para o poder público e para a coletividade. Então, o poder público tem a obrigação de preservar, de conservar, de defender o meio ambiente. E a sociedade também. Não basta o poder público fazer a parte dele e a sociedade, né, fingir que não está vendo nada. Não basta o poder público investir em saneamento básico, proteger as fronteiras, combater o desmatamento, sendo que a sociedade não faz a parte dela. Tá? Então, joga lixo na rua, não tem educação ambiental, provoca queimadas, desmatamento, e por aí vai. Constrói em áreas irregulares. Então, tudo isso aí, veja que há necessidade de uma atuação do poder público e uma atuação da sociedade em conjunto para que nós tenhamos, então, um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a nossa geração e também para as futuras gerações. Beleza? Vamos continuar. É muito comum a doutrina no direito ambiental colocar essa parte final aqui como o princípio, né, como um princípio da equidade intergeracional. É um pacto entre as gerações, né, entre as presentes e futuras gerações. Tá? Mas
Também pode cair tudo isso aqui para você e falar assim, isso aí tem a ver com desenvolvimento sustentável. Tá, beleza. Então fica ligado para isso, fica presente para isso. Olha aqui, também relacionado ao desenvolvimento sustentável, artigo 170 da Constituição Federal, né? Constituição Federal de 88. A ordem econômica, olha aí, falando de economia. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames de quê? Da justiça social. Olha aqui a questão social. Observados os seguintes princípios: função social da propriedade, defesa do meio ambiente. Galera, o que é isso? Isso aí é desenvolvimento sustentável. Questão econômica, questão social e a questão ambiental. Então, o artigo 170, ele traz expressamente essa questão do desenvolvimento sustentável. Perfeito? Então, olha aí. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Artigo 170. Então, artigo 170 e também o 225. Dois artigos importantes para a gente aqui. Vamos seguir. A Lei 6938 de 81, que é a nossa política nacional de meio ambiente, também trata desse desenvolvimento sustentável, inclusive é um dos objetivos. Olha o que diz. A Lei 6938 de 81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, a PNMA, tem como um de seus objetivos a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. O que é isso? Desenvolvimento sustentável. Ok? Desenvolvimento sustentável. Então, olha aqui. Compatibilizar desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. Isso aí é desenvolvimento sustentável. Então, está lá na Lei 6938. Veja que nós temos base constitucional e base infraconstitucional. No caso, a Lei 6938 é uma base infraconstitucional, abaixo da Constituição. E o princípio 4 da Declaração do Rio, da Rio 92, né? Rio 92, também Eco 92, algumas pessoas colocam assim. Esse princípio, ele dispõe que para se alcançar o desenvolvimento sustentável, ele usa realmente esse termo, desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerado separadamente. Então, a proteção do meio ambiente deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerado separadamente. Ademais, além disso, a tarefa de erradicar a pobreza constitui requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Novamente aqui, desenvolvimento sustentável. Então, olha aqui, galera. O que acontece na prática? Né? O que acontece na prática? O meio ambiente ele é visto por muitos como uma pedra no sapato. Então, o governo quer construir uma ferrovia, uma rodovia, uma usina hidrelétrica, um porto, e aí empaca no licenciamento ambiental. Então, muitas vezes, não vou dizer sempre, galera, muitas vezes, não vou generalizar, né? Muitas vezes, então, o meio ambiente é visto como uma pedra no sapato. O que eles gostariam de fazer? Deixar o meio ambiente de lado. E o que o princípio 4 da Rio 92 fala? Exatamente o contrário. O meio ambiente, a proteção ambiental deve constituir o quê? Parte integrante do processo de desenvolvimento. Não pode ser visto separadamente. A questão ambiental tem que estar inserida nesse processo de desenvolvimento, de crescimento econômico. Ok? Então, na hora de buscar o crescimento econômico, há que se observar as questões ambientais e sociais. Não tem como deixar isso de lado. Não tem como você olhar só a questão financeira, dinheiro. Não, vamos olhar também a questão ambiental. Porque senão a gente não vai conseguir ter um crescimento sustentável ao longo do tempo, ao longo das gerações. A gente pode ter um boom de crescimento agora e daqui 100 anos. Como é que vai estar? Daqui 200 anos? Não sei. Como é que vai estar aí o Brasil para as futuras gerações? Né? Pensa aí na questão do desmatamento na Amazônia, né? Da poluição dos rios. Olha aquele desastre em Mariana, galera. Para refletir aquilo ali. Quanto tempo vai demorar para a gente conseguir recuperar aquele rio? Né? Fora toda a tragédia que aquilo ali gerou.
Então, a questão ambiental, pessoal, é uma questão muito delicada, muito sensível, porque depois que a gente causa um dano ambiental, a recuperação é extremamente difícil. Em muitos casos, a gente pode dizer que até é impossível para o nosso tempo, para a nossa geração. Né? A próxima geração vai ver, talvez, aquele ambiente recuperado. Não vai ser mais para a gente aquilo. Não vai dar tempo de recuperar no nosso tempo, né? No tempo que a gente ainda tem aí de vida. Porque é algo extremamente complicado. Veja, você destrói um ambiente, por exemplo, aí, com várias espécies nativas, de fauna, de flora, e você destrói aquilo. Quanto tempo vai levar para você recuperar, para você ter novamente aquelas espécies, ter novamente aquelas árvores com 100 anos, sei lá quantos anos, séculos, né? Quanto tempo isso vai levar para ter aquele equilíbrio dinâmico, para ter aquelas mesmas espécies? Então, é extremamente complicado. Então, quando a gente tem um desastre ambiental como o que ocorreu em Mariana, né, ou um desmatamento, uma queimada, tudo isso causa danos ambientais, muitas vezes irrecuperáveis para o nosso tempo. Beleza? Então, por isso está aí a preocupação, inclusive a aplicação dos princípios da prevenção, da precaução, da reparação, porque uma vez causado dano ambiental, fica bastante difícil a gente recuperar, voltar, né, àquele status que ele tinha antes. Tranquilo? Vamos continuar, veja aí na tela. Olha só o que o STF disse na ADI, né, a ação direta de inconstitucionalidade. O princípio do desenvolvimento sustentável, isso aqui o STF que falou, galera. Além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, você está falando, hein? Caráter constitucional. E encontra suporte legitimador em compromissos internacionais. Eu mostrei para vocês, a Rio 92, assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção de justo equilíbrio entre as exigências da economia e da ecologia. Veja que ele colocou aqui um justo equilíbrio entre a questão econômica e ambiental, né, ecológica. Subordinada, no entanto, à invocação desse postulado quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais, o direito à preservação do meio ambiente. Então veja aqui, esse direito à preservação do meio ambiente, esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito que? Fundamental. Fundamental, vou até pôr aqui, ó, direito fundamental. Além disso, esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de terceira dimensão ou geração, tá? Pode aparecer dimensão, pode aparecer geração. A doutrina mais moderna prefere o termo dimensão. Então, um direito fundamental de terceira dimensão. Por que é terceira dimensão? Porque está relacionado com a solidariedade e a fraternidade. E é um bem de uso comum do povo, né? Uso comum da generalidade das pessoas a ser resguardado em favor das presentes. Olha aqui de novo, ó. Presentes e futuras gerações. Tá ok? Um direito difuso. Então, esse é o entendimento do STF. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos para tudo isso que eu passei para vocês. Então, ó, eu trouxe para vocês aqui o conceito do relatório. Nosso futuro comum. Nosso futuro comum. Né, o relatório Brundtland, de 1987. Falei para vocês que nós temos uma base constitucional. Então, falei lá do artigo 170, do artigo 225 da Constituição. Falei da lei 6938 de 81, que é a nossa política nacional de meio ambiente. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, artigo 170 e 225. Mas a Constituição trata do meio ambiente em diversos artigos, tá? Estou citando apenas dois. Sendo o 225 coração, né, da proteção ambiental, o mais importante. Tem a Lei 6938 de 81, né? Trouxe aqui essa jurisprudência aí do STF. Então veja a importância, né? Aqui também a Rio 92, trazendo também uma disposição sobre o desenvolvimento sustentável. Então olha aqui, pessoal. Só para a gente resumir essa história, ficar tranquilo para a sua prova.
Desenvolvimento sustentável é aquele que busca conciliar a questão ambiental, econômica e social, permitindo, então, o desenvolvimento da geração atual sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Esse é o conceito perfeito, completo, de desenvolvimento sustentável que você tem que levar para a sua prova, tá ok? Lembre-se sempre que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, um direito de terceira dimensão ou geração. É um direito que está relacionado à fraternidade e à solidariedade. Isso está previsto, então, no artigo 225 da Constituição, está lá esse direito fundamental. Ainda que você se pergunte assim, professor, mas eu estudei que os direitos fundamentais estão no artigo 5º. Também. Mas isso não impede de ter outros direitos fundamentais fora do artigo 5º. E o artigo 225 é um. É um artigo que traz também um direito fundamental, que é esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tranquilo, pacífico na doutrina esse entendimento. Perfeito? Então, toma uma aguinha aí, toma um café, joga uma água no rosto e volta para a gente resolver as questões. Até lá.